Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. No dia de hoje, o Banco do Brasil fez a sua teleconferência para apresentação dos seus resultados. No dia de hoje, 16 de maio de 2023, uma vez que no dia de ontem fez a publicação desses resultados e também a divulgação de dividendos que nós vamos comentar logo ao final desse vídeo. Por isso eu peço para que você fique até o final conosco e veja o quanto o Banco do Brasil pretende distribuir em proventos, desta vez como dividendos aí complementares. Mas, indo ao ponto principal deste vídeo, nós tivemos a oportunidade de acompanhar toda a teleconferência de resultados. Você pode observar aqui, isso aí durou 1 hora e 30 minutos e nós, na verdade, não vamos levar 1 hora e 30 minutos. Vamos tentar fazer um vídeo muito rápido porque são muitos assuntos, mas eu recomendo fortemente para que você assista esse vídeo se você é acionista ou se você pretende ingressar como acionista no banco, já que principalmente na sessão de perguntas e respostas as coisas foram muito esclarecedoras em função dessa nova direção executiva e também de conselho administrativo que assume neste novo governo. E para fazer esse vídeo, eu me utilizei do relatório da administração, veja que é o IFRS, esse é o documento que nós mais gostamos aqui no canal. Também o sumário de resultados que o banco apresentou, as demonstrações contábeis e, por fim, a apresentação por decorrência da teleconferência que foi feita no dia de hoje, então, e que nós tivemos a oportunidade de acompanhar. Então, os dados aí são muito amplos aqui, ele utiliza as demonstrações contábeis, conforme regulamentamente aceita no Brasil, e veja que o lucro líquido aqui então vai a 8,5 bi, mas nós vamos utilizar o IFRS. Ele cresce aqui 28% quando comparado trimestre a trimestre, primeiro trimestre de 2023, primeiro trimestre de 2022. Vou pegar aqui o que a gente pode encontrar de mais significativo para a gente fazer a discussão desses resultados. A carteira ampliada, veja, ela cresce no comparativo aqui, março de 2023, março de 2022, 16,8%. Tem uma parte que foi discutida sobre ESG, mas a gente não gosta muito desse assunto aqui no canal, e um dia a gente vai comentar um pouco mais aprofundado sobre isso, mas vamos entrar aqui direto no resultado. Então veja que o resultado é as demonstrações contábeis, que elas são de forma mais comum aceitas no Brasil. Esse crescimento aqui, se você verificar o comparativo trimestre a trimestre, primeiro trimestre de 22 com 23, cresce 28,9%, saindo de 6,6 bi para 8,5 bi. E se você comparar com relação ao trimestre passado, quarto trimestre de 2022, uma queda de 5%, mas isso é por aquela sazonalidade que a gente sabe que acontece em função de uma maior movimentação econômica por conta do final do ano. Isso aí é normal, então a gente não leva isso muito em consideração. Dados que a gente, com relação à qualidade do crédito, então essa é uma parte que nós gostamos muito de ver para depois juntar com os demais resultados, mas note aqui, que a inadimplência para acima de 90 dias em termos percentuais, se você notar essa linha amarela aqui, essa aqui é a inadimplência do Banco do Brasil. 2,62, isso aqui é a inadimplência no total. Você vai lembrar que nós temos bancos como Santander, BMG, eles estão lá na faixa dos... Santander não, desculpa, Bradesco, BMG estão lá na faixa dos 5%. A média do mercado, que é esta linha branca, ela é de 3,3%. E se nós pegarmos bancos como o Banrisul, essa inadimplência fica em torno de 1,5%. Mas isso porque, no caso do Banco do Brasil, note aqui, ó, inadimplência de 90 dias por segmento. Você está vendo essa linha em branco aqui, 5,39%, ela é justamente a inadimplência da pessoa física, que ela é muito alta e está nos mesmos patamares de Bradesco, de BMG. E aqui, no caso do segmento, que faz puxar para baixo, é porque, claro, o Banco do Brasil é muito forte na concessão de crédito do agro. E o agro aqui é só de 0,59, que basicamente acompanha a mesma inadimplência de Banrisul, que tem uma carteira extremamente conservadora. Já para a pessoa jurídica, 2,13%, que é também acima da inadimplência do Banrisul. Por que eu pego o Banrisul como parâmetro? Porque talvez seja a carteira
mais conservadora que eu vejo no mercado. Com relação ao índice de cobertura, veja que ele cai aqui. Nós podemos ver que o índice de cobertura do Banco do Brasil, que é a linha amarela, 2,2%, aliás, 202%, enquanto que a média do mercado ali, 193. Significa que está ancorado aí junto ao mercado, mas pelo menos está reduzido, e quando essa cobertura ela cai, significa que resta mais para o banco ter à disposição dentro do seu lucro líquido e, consequentemente, fazer uma distribuição de proventos. A margem financeira bruta ela cresce em relação ao primeiro trimestre de 2022 em 38% e decai um pouco aqui em relação ao trimestre passado, e também as razões são as mesmas por conta dessa sazonalidade, onde tem uma maior movimentação econômica no final do ano. Receitas financeiras com operação de crédito que crescem 35% no comparativo ao primeiro trimestre de 2022 e 4% em relação, quase 5%, né, 4,6% em relação ao trimestre passado. Olhando para as despesas, em particular aqui vamos dar uma olhada nas despesas administrativas, veja que ela cresce anualizado aqui em 6,1%, portanto acima da inflação. No entanto, veja que o índice de eficiência ele cai ao menor índice da história do Banco do Brasil, vai a 29%. Isso aqui é quanto menor, melhor. Significa que aqui nós temos o conjunto das despesas que foram adotadas para gerar as receitas do banco. Então, portanto, veja aqui, ó, primeiro trimestre de 2023, esses 8,7 bi em despesas, sendo que desses a maioria é com despesas de pessoal, 5,6, isso é o total que foi gasto para que o banco tenha a sua receita. Então, quanto menor esse índice, melhor. Ou seja, mesmo que cresça a despesa acima da inflação, significa que as receitas cresceram mais do que a inflação. Então, este é um índice muito interessante, por isso que nós buscamos, se nós olharmos para bancos, né, quanto menor for o índice de eficiência, vai ser melhor para o resultado final. E isso, naturalmente, vai retornar com melhor, principalmente, dividendos para o acionista. O índice de Basileia, se nós pegarmos o índice nível 2, ele dá uma decaída aqui um pouco, né? Ele vai para 16,19 e no mesmo período do ano passado ele estava em 17,69. Mas o que importa aqui é que o capital principal do banco, em 12,1, veja que só o capital principal já é acima do índice de Basileia recomendado pelo Banco Central, que fica aí acima, um pouquinho acima dos 11%. Então, aparentemente confortável. Para que você entenda, isso aqui é que quando o banco empresta, o quanto é de captação, por exemplo, poupança, aqueles planos do governo, e o quanto é do capital próprio do banco, que ele faz essa junção. Se você for verificar, a gente viu aqui no canal, quando o Silicon Valley Bank, aquele SVB, ele faliu, foi porque ele tinha um índice de Basileia muito baixo, ele estava ali um pouquinho acima do 7, e quando lá atrás faliu, quer dizer, faliu não, né? Quebrou o Citibank nos anos 80 justamente porque o seu índice de Basileia era menos de 5%. Se ele tivesse 5% de índice de Basileia, ele não teria quebrado, que é daí que surge então essa imposição do índice de Basileia pelo Banco Central. Vamos aqui para o guidance do Banco do Brasil, o que foi observado até agora, primeiro trimestre de 2023, e aqui do lado você tem o que é esperado para o final do exercício. Veja que, claro, né, tem sempre que levar em consideração e fazer um equilíbrio aqui, porque nós estamos falando apenas de um trimestre. Veja que a carteira de crédito, aqui 17,9% observado no primeiro trimestre de 2023, e o guidance aqui está entre 8 e 12. A margem financeira, se nós considerarmos atualmente a margem financeira bruta 38, observado, mas ao longo do tempo isso vai se acomodando e a expectativa do banco é que fique entre 17% e 21%. O lucro líquido está em 8,5%, esse aqui, como nós vimos, né, considerando aí as demonstrações contábeis, como elas são aceitas no Brasil, em 8,5%, mas aqui precisa se distribuir ao longo do tempo, normalmente o segundo semestre tem um crescimento maior. E olha que o lucro líquido aqui está entre 33 e 37 bilhões.
E agora nós podemos verificar assim como é que está a nossa projeção dentro da nossa tabela de indicadores. Veja que aqui é o que nós projetamos, né? Em torno de uma receita decorrente das operações financeiras do Banco do Brasil em 255 bi, e para o resultado apresentado nesse primeiro trimestre já podemos estimar aqui para 263. Nós tínhamos aqui um lucro líquido esperado de 32, mas com esse lucro líquido, claro, ele não é estável, ele tem uma expectativa de crescimento no segundo semestre, mas a gente prefere ficar numa posição mais conservadora aqui em 29 bilhões, abaixo daqueles 32 que nós estávamos esperando. Com isso, considerando que o banco ele tem um payout médio aqui de 33,07%, então uma expectativa aqui de pagamento de R$ 3,37 até o final do exercício. Lembrando que a nossa visão aqui é extremamente conservadora. Se o banco distribuir esses 3,37, veja que seu preço teto aqui vai a R$ 56,10. Isso porque nós dividimos os proventos esperados, esses R$ 3,37, por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Na média, desde 2018, o banco vem pagando aí em torno de R$ 2,40, o que nos dá um preço teto aqui de R$ 39,94. Enquanto fazíamos o vídeo, a ação ia a R$ 43,27, portanto ela fica abaixo do nosso preço teto quando olhamos para o passado. Ou melhor, ela fica acima do preço teto quando olhamos para o passado, o que pode indicar que não seja talvez o momento de uma aquisição para a nossa carteira, e a gente não vem fazendo isso já faz um bom tempo para a compra do Banco do Brasil. Mas mesmo assim, veja que o patrimônio líquido do banco aqui, ele vai a 163 bilhões, ele cresce em relação ao trimestre passado, 2,51%, que é um crescimento significativo, e com isso o valor patrimonial por ação aqui vai a R$ 56,97, considerando, né, exatamente a divisão que a gente faz do patrimônio líquido pelo número de ações. Portanto, considerando que o preço da ação está aqui a R$ 43,27 no momento desse vídeo, o preço da ação é dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,76. E o que isso significa? Que a ação possa estar barata e que o risco para investir é muito baixo em comprar o Banco do Brasil, pelo menos para esse valor em função desse patrimônio líquido. Tem uma discussão em torno, aí estava na apresentação, na teleconferência de resultados, que realmente está bem desvalorizada a ação e uma perspectiva aí de que possa haver um crescimento, embora o mercado não venha respondendo dessa forma. Mas outro indicador interessante é o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, aqui em 4, significa que se você comprar hoje a ação a R$ 43,27, R$ 43,27, você retorna em termos de patrimônio líquido em 4 anos. E nós consideramos ainda que este dividendo estimado em função do preço atual da ação, nós teremos um dividend yield de 7,78%, o que é um pouquinho acima aí do 6% que nós procuramos quando buscamos empresas no mercado. O que faz com que a gente não invista nesse momento em Banco do Brasil é exatamente esse preço teto quando olhamos para o passado de R$ 39,94. Encerramos aqui colocando mais um banco na nossa tabela comparativa. Nós já temos o Bradesco, Santander, Banrisul, todos os indicadores aqui, agora Banco do Brasil, para que você possa fazer a comparação e verificar aquele que melhor se ajusta ao ingresso na sua carteira. E para finalizar, esse fato relevante que foi publicado no dia de ontem, dia 16 de maio de 2022, veja que é uma remuneração complementar aos acionistas relativa ao primeiro trimestre de 2023. O que você vai encontrar aqui é que o banco, então, ele aprovou no dia 11 de 5 a distribuição de... no total, tá? Entre dividendos e juros sobre capital próprio, vai dar mais de 2 bilhões para serem distribuídos. O que significa que em dividendos você vai ter aqui em torno de 12 centavos por ação, em termos de juros sobre capital próprio, 65 centavos por ação.
E o que isso significa? Que você, no caso aqui de juros sobre capital próprio, você precisa aplicar ainda o desconto aquele de 15%, porque esse é o valor bruto a ser pago. Esses valores aí a serem pagos serão pagos aqui no dia 12 de junho de 2023, para quem aqui neste dia 1º de junho de 2023, tiver ações lá no fechamento do pregão, tiver ações do Banco do Brasil. Então, se você vender antes, você não tem direito, e se você comprar depois, também não fará direito, como é o caso aqui. Depois do dia 2, elas são negociadas sem direito a receber esses proventos. E você vai ver aqui embaixo, né, que como juros sobre capital próprio, vai ter aí a necessidade de aplicar a tributação de 15%. Atualmente, para o Banco do Brasil, a carteira do canal possui 2.266 ações. Ou seja, aqui você vai verificar que em termos de dividendos, onde vale o valor total a ser distribuído, os 12 centavos, e aqui a gente precisa aplicar esse 0,85, que é para deduzir imposto de renda, significa que se multiplicarmos este valor pelos dividendos e pelo valor total, aqui no caso de dividendos, nós vamos receber R$ 278,74. Já para os nossos juros sobre capital próprio, nós multiplicamos os 65 centavos vezes 0,85, que é para descontar o imposto de renda, vezes o nosso número de ações, 2.266, e vamos receber aqui 1.260. No total, a expectativa é que no dia 12 de junho de 2023 a gente receba um pouco mais aí de R$ 1.500 em proventos. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Fizemos um resumo de tudo que aconteceu no Banco do Brasil, o banco que vem se provando. Muito importante assistir a apresentação, porque principalmente na parte de governança, já que o banco foi fortemente questionado numa mudança de governo e nas intenções do que foi falado durante a campanha presidencial de 2022. O banco fica firme porque ele tem uma ideia de governança onde as decisões são de colegiado e obedecem ao planejamento estratégico que se estende até 2027. Portanto, não há assim mudanças que possam acontecer de forma significativa dentro do banco, e com isso parece que ele vai andar exatamente dentro do seu planejamento estratégico e retornando, como a gente está vendo, de uma forma muito positiva para os seus acionistas. Dito isso, eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.